Isso aí, galera. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, live número 67. Bora que bora. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aí a nossa live, mais uma live para a gente poder tirar dúvidas aí, comentar sobre os nossos fundos imobiliários. Hoje, último dia útil do mês, e aí você já sabe, né? Hoje tem anúncio de dividendos. Então, mais tarde, lá pelas 6 horas da tarde, né? Depois do fechamento do mercado, a gente vai ter ali anúncio dos principais fundos imobiliários. A maior parte dos fundos do IFIX anuncia dividendos hoje, né? Não à toa, até a notícia em destaque aqui no FIX.com.br é essa. Os fundos vão anunciar hoje, tá? E aí tem até um ensinamento legal que dá para falar sobre isso, que é o seguinte: eu já recebi essas dúvidas em alguns momentos, tá? Que é o seguinte: poxa, eu comprei o fundo imobiliário, mas eu não recebi o dividendo. O que será que aconteceu? Todo dividendo tem uma data de corte. Então vamos pegar, por exemplo, o VISC11. A data de corte do VISC é hoje. Então, para você receber o dividendo que ele vai anunciar, você precisa ter as cotas hoje, fechar o pregão com as cotas hoje, tá? Então, MXRF, por exemplo, também a data com, né, a data de corte é o último dia útil do mês, para você receber o pagamento lá, meados do dia, ali por volta do dia 15, né, meados do mês. Então, qual que é a parada? Se você comprou depois da data de corte, o dividendo que foi anunciado você não vai receber. Você vai receber depois, tá? Então, e você tem que fechar o dia da data de corte com as cotas. Não adianta nada você ter comprado de manhã, né? Sei lá, você comprou na segunda, o fundo vai anunciar dividendo na sexta. Você comprou segunda e aí você vendeu na sexta. Não importa. Você tem que fechar o dia com as cotas ali, tá? Então, você tem que fechar a data de corte com as cotas. E aí, você vai receber o dividendo que foi anunciado naquele dia. Então, quem fechar com as cotas hoje, da maior parte dos fundos imobiliários que a gente tem no IFIX, na nossa bolsa, vai ter aí o recebimento ali por volta. Tem fundo que paga dia 7, tem fundo que paga dia 15, a maior parte paga ali no dia 15. Beleza? Então, essa é uma dúvida que já chegou com frequência aqui sobre pagamento de dividendos. Beleza? Mesma coisa com ação também. Tem empresa que anuncia a data de corte lá pra frente. E a gente até observa um movimento que é até bacana, assim, né? De mostrar. Tá? Você vê, sei lá, Banco do Brasil anunciou que vai pagar dividendos. Hoje é dia 28. Ele vai pagar dividendos, sei lá, dia 31 de julho. E a data de corte é, sei lá, semana que vem. O que a gente observa? Geralmente a gente observa uma valorização da ação até o dia do dividendo. Por quê? A galera quer comprar a ação para poder vender ali depois. Sendo que essa é uma estratégia que não faz sentido, tá? Por quê? O quanto de dividendo que vai ser pago é descontado da cota no dia seguinte. Então, por exemplo, hoje a gente vai ter o anúncio dos dividendos. Na segunda-feira, a cota ela vai começar já descontando esse dividendo, porque esse dividendo sai do caixa do fundo, então isso já vai ser descontado ali do preço da cota. O dividendo é descontado. Então você comprar só para receber o dividendo e depois vender, não vai fazer o menor sentido que você está saindo no 0 a 0, tá? Porque o dividendo é descontado do preço da ação, do preço do fundo imobiliário. Mas esse é um movimento que a gente acaba observando em ações. A galera compra quando a data de corte está na frente. A galera compra para poder receber ali o dividendo. Beleza? É isso aí, galera. Então hoje a gente tem anúncio de dividendos aí dos nossos fundos imobiliários, tá? E a gente tem aqui também bastante gestão ativa acontecendo. Então vamos começar falando aí do HGRU, tá? Fundo de Renda Urbana do Pátria, tá? Eis aí Credit Suisse. Então agora um fundo gerido pelo Pátria, tá? O HGRU vai adquirir aí mais 23 lojas da Pernambucanas, beleza? 23 imóveis aí da Pernambucanas, tá? O fundo firmou um contrato de compra e venda, se comprometendo a comprar ali todas as ações de uma sociedade de propósito específico que contém 23 imóveis, pelo valor de 223 milhões de reais, tá?
Então essa é uma aquisição que está sendo feita aí pelo HGRU, todos os imóveis ocupados aí pela Pernambucanas, tá? E o valor mínimo que a gente vai ter ali nesses contratos, tá, de geração de receita por cota é de 9 centavos. E aí os contratos serão reajustados pelo IPCA. Boa. Então a gente tem ali um potencial de subir 9 centavos, a gente vai ter uma subida ali de geração de resultado de 9 centavos. Não necessariamente isso vai se transformar em dividendo, até porque tem as despesas e tudo mais, tá? E daí a gente vê mais um fundo fazendo gestão ativa, tá? Então, a gente tem falado bastante, né? O mercado de fundos imobiliários tem caído ali, desvalorizado, mas a gente vê fundos com bons fundamentos, a gente vê fundos fazendo aquisições, né? Fechando emissões, tá? Até gravei um vídeo que vai ao ar hoje sobre emissões lá. Para quem tá assistindo aí no YouTube a gravação, né, esse vídeo já saiu. Para quem tá aqui no Instagram, o vídeo vai sair meio-dia no YouTube. Falando sobre as últimas emissões, tá? E com essa alta da Selic e tudo mais, não com essa alta, né, mas com essa manutenção numa taxa mais alta da Selic, a gente deve observar uma redução no número de emissões. Justamente porque não fica favorável. O mercado, o fundo está desvalorizado, e aí esse processo de distribuição de emissão de novas cotas é um processo que custa, demanda energia, demanda tempo, então acaba não sendo muito favorável para a gestora. Então a gente deve observar um fechamento ali dessa janela de emissões, tá? Mas a gente vê aí fundos com bons fundamentos, a gente vê fundos fazendo novas aquisições, tá? Então isso é muito interessante. A HGRU é um fundo de renda urbana que tem feito muita reciclagem de portfólio, tem vendido participação, tem comprado novas participações, tá? Então é um fundo que realmente está bem ativo na questão ali de reciclagem de portfólio, compra e venda de posições. Beleza? Então esse aqui é um ponto até para a gente poder olhar. Ah, poxa, o fundo está reciclando o portfólio, está destravando valor. Nesse caso aqui ele está incorporando novas lojas, né? Tudo bem, da Pernambucanas, mas aí está expandindo ali o total de imóveis, provavelmente também vai fazer uma expansão geográfica, tá? E aí a gente viu também esse movimento de venda acontecendo no próprio HGRU, então fundo comprando participação nova, vendendo participação antiga, destravando valor, reciclando o portfólio. Isso é muito bacana, esse é um ponto interessante de você olhar se a gestora está fazendo. Isso mostra que ela está atenta às oportunidades, está gerando valor para o cotista por meio de lucro com venda, tá comprando participação nova, tá, enfim, renovando as posições. Então isso é algo realmente bem interessante de ser observado. Boa. Maravilha. E aí, galera, em se tratando de novas aquisições, tá? A gente tem aí XPML, tá? Fechou aquele pacote que ele tinha anunciado antes da emissão que ele fez, tá? Ele tinha anunciado ali a participação em 6 shoppings, tá? E aí, inicialmente, aquela participação seria de 1,8 bi, mas na verdade a participação fechou em 2,1 bilhões, tá? E aí o XPML passa aí para 24 shoppings, tá? E daí a ideia com essa participação é que haja ali um incremento de 2,80 por cota nos dividendos anual, tá? Isso anual. Espera incremento anual de 2,80 por cota nos dividendos, tá? Isso aí no mensal, obviamente, vai ser mais baixo, tá? E aí são 6 participações que o fundo comprou, tá? A maior parte dos shoppings em São Paulo, tá? Um no ABC, no Santo André, 3 em São Paulo, tá? Inclusive um shopping que ele já tinha participação, que é a Cidade de São Paulo, que é na Paulista. Um lá no Rio, que é o Metropolitano Barra, e o outro em Goiânia, que é o Shopping Cerrado, beleza? Então, essa participação inicialmente era de 1,8 bi, subiu para 2,1 porque o fundo aumentou ali a participação no Tietê Plaza, né? Quem é de São Paulo é quase no finalzinho ali da Marginal Tietê, indo para Marginal Pinheiros, beleza? Então, o fundo
fez a maior captação do ano, 2024, né? Captou aí quase mais de 1,8 bi, isso somando taxa de distribuição. Tá fechando agora essa participação de 2,1 bi, que ele já tinha anunciado antes da emissão. Inclusive, a emissão que ele fez, a captação que ele fez foi para poder custear esse processo. Depois ele anunciou mais 4 participações. Falei também em live da compra que ele está fazendo lá no Uberlândia Shopping. Então, a gente vê muita gestão ativa acontecendo, o fundo comprando participação nova, expandindo o portfólio, tá? Hoje não é o maior fundo de shopping em termos de quantidade de shopping, o maior em termos de quantidade é o VISC, que tem 30 shoppings, mas o XPML ele é o fundo de shopping com o maior patrimônio, tá? O patrimônio dele é de 6,1 bi. 6,1 bi. Cara, isso que é o legal de fundos imobiliários. O XPML hoje está custando na casa de uns 113, 114. Vou até pegar aqui a cotação. 112. O XPML está custando 112 reais. Cara, com 112 reais, você compra a cota do XPML, recebe dividendos mensais e se expõe em uma carteira de 6 bilhões de reais com 24 imóveis. Cara, isso que eu acho legal de fundos imobiliários. Você paga 112 reais, se expõe nos maiores fundos do segmento de shopping, 24 shoppings, patrimônio de 6 bi, pagando 112 reais e recebendo dividendo, que inclusive tá na máxima histórica, que é 92 centavos. Então, cara, isso que eu acho muito legal, assim, do mundo de fundos imobiliários. Você paga pouco para se expor num patrimônio gigante, beleza? E aí fica até aquela dúvida, poxa, mas e aí, eu compro casa para receber aluguel, compro fundo imobiliário, o que é melhor? Essa é uma pergunta que não dá para responder só pela matemática, tá? Por quê? Cara, a compra de um imóvel, tudo bem, por mais que na matemática você veja que, poxa, receber aluguel com fundo imobiliário é melhor, porque, poxa, dá menos trabalho e tal, você tem a questão também do sonho. Poxa, peraí, mas é um sonho seu ter ali um imóvel para alugar? Não é? Como é que é isso? Né? Então é importante olhar também por esse viés, por esse aspecto. Tá? E um outro ponto, aí já entra não na questão de matemática, mas uma questão ali de patrimônio. Cara, esse imóvel, ele vai ser a maior parte do seu patrimônio? Não. Você tem grana de fácil acesso, né? Grana de liquidez, que a gente chama? Não. Então tudo isso tem que te nortear ali para você poder comprar um imóvel ou não. O fato é, cara, você fazer a exposição via fundos imobiliários e receber ali aluguel de fundo imobiliário é uma exposição onde você não tem que se preocupar em gerenciar imóvel, a preocupação ela não é sua, de ficar cuidando de imóvel, de ficar gerenciando imóvel. Cara, espaço está vago, o problema é da gestão. Obviamente, num fundo de tijolo, vacância vai impactar, vacância vai incomodar, isso é um fato, tá? Mas aí a gestão que vai ter esse trabalho de buscar, de ir atrás, enfim, de fazer, beleza? Você só tem o trabalho de selecionar ali o fundo de acordo com os fundamentos e investir. Esse é o trabalho, tá? Então, a gestão de um imóvel não está na sua mão, está na mão do fundo. E você está ali recebendo o aluguel mensal. Grande Jean na área, vamos que vamos. Então, qual que é a parada? Quando você investe em fundo imobiliário, você não tem o estresse de montar carteira própria, você recebe os dividendos e os dividendos são isentos, tá? E, enfim, o fundo está ali gerando receita, está ali pagando dividendos. Você pode ter a sua ação, mas você sabe que todo mês ali, tudo mais constante, você vai ter o pagamento mensal ali do dividendo, tá? No imóvel, quando você tem e ele não está alugado, ele vira uma fonte de despesa para você. Ele não está gerando receita, ele só gera receita quando ele está alugado. Então, fazendo ali um paralelo, né, de comprar imóvel e fundos imobiliários. Mas cada pessoa tem ali o seu perfil, enfim, vai seguir a sua diretriz. Boa, deixa eu fazer uma busca avançada aqui, separar por fundo de shopping, vou rodar o
o critério do método FQ, só pra gente poder dar uma... Só pra gente poder fazer um ranking aqui de... Boa. Só pra gente poder fazer um ranking aqui de patrimônio. Boa. Filtrei aqui os 5 maiores. Ótimo. Cadê patrimônio? Boa. Galera, aqui ó, pra vocês verem. Deixa eu virar aqui pra vocês. Então, ó, fiz aqui os critérios. Rodei 3 dos critérios aqui do método FQ. Anderson, o que é método FQ? Método FQ é o meu método de seleção de fundos imobiliários. Tá? Ele consiste ali no yield, no PVP, liquidez, patrimônio e número de cotistas. Tá? Quem é aluno do meu curso do FMR tá ligado e sabe como analisar isso aqui. Beleza? Então, ó, coloquei por ordem de patrimônio. Tá vendo? Ó? Coloquei por ordem de patrimônio. Então, ó, 6,1 bi. Fundo com o maior patrimônio, né, do segmento de shopping é o XPML. Então, se você investe, por exemplo, no XPML e no VISC, a gente está falando aí de uma carteira com 54 shoppings, tá? E aí, a gente tem um patrimônio somado de quase 10 bi, 9,8 bi. Ou seja, se você monta uma carteira com XPML e VISC, cara, a gente está falando de quase 10 bi de patrimônio, mais de 50 imóveis. É surreal. É surreal. Mas é isso. É surreal, mas é isso. Beleza? Então, galera, hoje o XPML, ele é o fundo com o maior patrimônio do segmento de shopping. É o maior fundo do segmento de shopping, tá? Em termos de patrimônio, em termos de participação de imóvel, é o VISC11, que tem 30 shoppings. Beleza? Mas são fundos, assim, realmente excelentes, excelentes. Boa! Galera, seguindo aqui na linha de fundos de tijolo, tá? E aí vou sair aqui do FIS.com.br e vou pro investidor 10, tá? A matéria é a seguinte: depois de calote, o fundo imobiliário prevê prejuízo em dividendos. Nessa quinta-feira, foi ótimo. Nessa quinta-feira, o fundo imobiliário Santander Renda de Aluguéis, SARI 11, informou que não recebeu o aluguel de maio de um de seus locatários. O calote teria sido dado pela WeWork, empresa multinacional de coworking. A empresa deixou de pagar o aluguel dos 4 espaços que ocupa no condomínio WT Morumbi, em São Paulo. Tá? Este é o maior ativo do fundo, que conta hoje com uma vacância de 23%, segundo a gestora. Olha a parada aqui. Tá? Isso aqui é o SARI 11. SARI 11. Tá? Olha o ponto aqui. Você tem um fundo de tijolo, tá? O fundo tem 2 edifícios comerciais e 2 galpões logísticos, tem 4 imóveis, tá? E aí, o fundo, né, que tem a maior, na verdade, né, o imóvel que tem a maior participação ali, né, tá com uma vacância de 23% e tá tomando inadimplência. E aí? Olha a parada, né? Então, você tem um fundo que é pequeno, tá com 4 imóveis, tá? Então você não tem uma diversificação tão grande assim de imóveis, e aí já é um ponto de risco. A maior participação tá com uma vacância de 23%, vacância alta, isso acaba incomodando, porque impacta a geração de receita. Lembra, fundo de tijolo faz dinheiro alugando espaço. Se o espaço não está alugado, menos receita para o bolso. Esse é um ponto. E aí, inadimplência. Ou seja, a gente tem pouca diversificação de imóvel, vacância nesse ativo alta. Deixa eu ver se consigo pegar o relatório gerencial para ver como é que está a vacância total. Porque ali é a vacância daquele imóvel. Mas deixa eu ver como é que está a vacância total. Ó, pegar o relatório gerencial mais recente aqui do SARI 11 para a gente poder dar uma olhada, olhar e pegar os números do fundo, os números gerais do fundo. Boa, tá abrindo aqui, abriu, maravilha. Então, galera, deixa eu virar aqui para vocês para a gente poder ver junto, tá? Então esse aqui é o relatório
do SARI 11, beleza? Vamos lá, carteira de ativos, tá? Ó, 46% da carteira vem do WT Morumbi, beleza? Vem daqui, vem do WT Morumbi, 46%. E esse imóvel aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Esse imóvel aqui, ele tá com 23% de vacância, beleza? Então a gente tem, ó, 4 imóveis e o restante é a receita financeira, tá? Participação de cada imóvel, né? 33%, receita por segmento aqui, serviço, tecnologia, bens de consumo. Né? Então, a WeWork tá aqui, beleza? Não é a maior participação na receita, a maior vem da Unilever, tá? Mas tem uma participação até relevante aqui, beleza? Alavancagem, informações contábeis, né? Então, ó, vamos dar uma olhada, tá? Saldo devedor, 292 milhões, tá? Esse aqui é o cronograma de amortização, tá? Não é um cronograma assim muito absurdo e tudo mais, a princípio bem tranquilo, tá? Saldo devedor aqui é 292 milhões de reais, tá? E aí, vamos dar uma olhada no patrimônio do fundo. Patrimônio do fundo aqui está em 814, beleza? 814 patrimônio líquido, né? Então essa dívida aqui ela responde por mais ou menos ali uns 30 e poucos por cento do patrimônio líquido do fundo, tá? Então dá mais ou menos uns 30 e pouquinhos, por 35% por aí do patrimônio do fundo. Uma alavancagem razoável, tá? Portfólio de imóveis, tá? WT Morumbi, edifício Workbel a Sintra, tá? E aí, os 2 galpões que a gente tem aqui também no SARI 11. Boa, maravilha. Então, a gente viu uma alavancagem razoável, evolução da base de cotistas, a gente vê um fundo caindo aqui cada vez mais em termos de base, rentabilidade também caindo. Deixa eu dar uma olhada aqui, carteira do fundo, rendimentos... Queria ver aqui, ocupação, boa, ocupação física, tá? Então, ó, o que a gente vê, né? Ele pega o histórico de vacância do segmento de laje, tá? Então, ocupação física na parte de laje, 79,7% ocupação. Então, a gente está com uma vacância aqui de 21% na parte de laje, tá? Na parte de laje, 21%. Na parte de galpão, tá tudo ocupado, 100%. Então aqui, o fundo hoje conta com uma vacância de 21%. Beleza? Considerando todo o patrimônio, né? Todo o portfólio. 21%. Então, galera, e aí os vencimentos... Né? A gente tem uma parte vencendo agora em 2024, tem uma parte vencendo em 2025... Então a gente tem uma partezinha considerável agora. Relatório um pouquinho ruim esse daqui. Mas a gente tem uma parte considerável ali vencendo 24, 25 e 27. Boa. E aí, poxa, vamos lá, né? Então a gente tem 4 imóveis, vacância do fundo tá na casa de uns 21%, tá? E aí, vacância no setor de laje, no setor de galpão tá tudo alugado, tá? E uma alavancagem de uns 30%. Cara, é um cenário um tanto quanto complicado ali. Não tô falando que o fundo vai quebrar. Não tô falando isso, tá? Tem que ter muita responsabilidade para falar isso também, tá? Mas é evidente que o fundo tá desvalorizando. Agora com essa notícia de calote. Então, o fundo tem uma alavancagem alta, tem uma vacância alta, relativamente alta, né? 21%. Uma alavancagem alta, querendo ou não, 30 e poucos por cento, só 4 imóveis e agora com essa notícia da inadimplência. Então, são fatores que acabam complicando ali a vida de um fundo, principalmente do segmento de tijolo, tá? Então, vale a pena sempre comparar localização dos imóveis, vencimento de contratos, como é que tá a alavancagem, como é que tá vacância, distribuição de imóveis, de inquilinos, tudo isso, porque isso acaba, quando você tem mais imóveis, mais inquilinos, isso distribui o risco, dilui o risco, tá?
PVBI, por exemplo. Tenho falado a semana inteira do PVBI, praticamente. Né? O PVBI no ano passado, ele tinha uma boa parte da receita vindo da Prevent Senior. Metade do fundo, a metade da receita do fundo era a Prevent Senior. Hoje, com todas as aquisições que o fundo fez, a Prevent Senior está fechando ali mais ou menos 24% da receita. Ainda é uma participação alta, mas reduziu consideravelmente por conta de novas aquisições, novos imóveis, novos inquilinos. Beleza? Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Distribuição geográfica, distribuição de imóvel, distribuição de inquilino, histórico de vacância, alavancagem. Porque é o que eu sempre falo, vacância alta num fundo de tijolo, se o fundo tem vacância alta e alavancagem alta, isso prejudica, tá? E aí o fundo começa a tomar calote, começa a tomar inadimplência de inquilino, dificuldade para gerar receita, aí você naturalmente tem menos receita porque você está com uma vacância mais alta e você tem a obrigação financeira para cumprir. Então, isso acaba derrubando fundo. Vacância alta e alavancagem alta derruba fundo, tá? Então é importante ter essa visão de que vai olhar um fundo de tijolo, olha o histórico de vacância, olha a alavancagem, vê a geração de receita, para você não acabar entrando num fundo que tá mal das pernas. Beleza? Show de bola, galera. Como estamos? Tranquilo? E o nosso IFIX, acabou que eu fechei a matéria aqui, que não era para fechar. E o nosso IFIX, terceira alta seguida aí, né? Já fechamos aí a 3.328 pontos, valorização de 0,52% em relação a anteontem. Beleza? Então, a gente teve ali realmente uma valorização, está tendo uma valorização, a gente começa a observar uma valorização razoável ali no IFIX. A gente chegou a bater abaixo de 3.300 pontos, agora também 3.328. Então a gente vê ali uma certa retomada do índice. Então a gente vê alguns fundos valorizando mais, outros fundos ali meio de lado, alguns caindo. O fato é que a gente tem oportunidades, claro, desde que você saiba analisar, saiba onde você está pisando. Beleza? Maravilha. Show. Agora sim, agora eu fechei o que eu queria trazer para hoje aí. Show de bola, pessoal. Tranquilo, de boa. Então, da minha parte aqui, fechamos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa queira comentar, tem espaço aí para uma perguntinha. Galera, então, se não há mais dúvida, se não há mais nada, só me resta aqui agradecer aí pela participação de vocês. Muitíssimo obrigado, tamo junto aí. Beleza? Contem comigo, tá? Pra quem não sabe, tá? Pra quem começou a me acompanhar agora, eu tenho um curso de fundos imobiliários, tá? Eu montei esse curso, são aulas gravadas, são 36 aulas para mostrar como analisar fundos imobiliários, como analisar fundos de tijolo, fundo de papel, fundos alternativos também, como montar a sua carteira, o que é subscrição, o que é desdobramento. Quem tiver interesse, é só ir, quem está aí no Instagram, é só ir no link que está na bio e garantir o curso. Quem está aí no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Beleza? Galera, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Nos vemos por aí em algum outro conteúdo. Forte abraço!